Eu vou mostrar agora uma coisa que eu acho que é bem importante para a compreensão de como essa luz funciona no ambiente. Eu estou falando muito de luz difusa, da interreflexão nas superfícies, da luz frontal, da luz de cima para baixo que gera sombras, e como nós devemos nos prevenir para resolver problemas típicos de faces, né? De luz frontal de uma forma geral, mas que tem muito a ver com as faces, principalmente nos ambientes de trabalho ou nos ambientes de convivência social. Então nós vamos mostrar que o processo da interreflexão deve ser bem compreendido para que vocês depois nos seus projetos consigam resolver isso e diminuir esses aspectos ruins da iluminação que acabam por prejudicar muito os sistemas propostos de iluminação. Nós fomos convidados a uma certa altura para fazer um trabalho em salas de reunião de uma determinada empresa multinacional, porque o sistema adotado anos atrás, 3, 4 anos atrás, naquela época, havia produzido, entre as quais, muitas sombras no rosto das pessoas, e porque todas as salas de reunião são salas de teleconferência, pessoas de outros países reclamavam da dificuldade de identificação da fisionomia das pessoas aqui de São Paulo. Faço questão de notar que a pessoa que fez o projeto inicialmente é um excelente profissional e ele fez uso bastante inovador de luminárias à época, as únicas que existiam aqui à disposição, em que o facho era muito intenso na vertical, que dá para ver aqui nas manchas da mesa. E foi essa situação que gerou as sombras. Eu até pedi para o cliente convidá-lo para nós fazermos esse trabalho juntos, dessa recuperação, mas o cliente tinha muitos outros itens a observar, como acústica principalmente, ar-condicionado, etc. E havia uma diretriz de que haveria de ser equipes novas, e assim foi feito. Mas o primeiro profissional tinha dado uma boa solução, apenas que naquela época não existiam luminárias de LEDs que não fossem com fachos assim tão dirigidos. Reparem que na mesa aqui existe uma manchazinha mais clara e uma menos, uma mais clara. Isto mostra que essas luminárias aqui são luminárias de facho bastante definido, ou seja, de bastante intenso. Então essas luminárias estão num plano superior para iluminar a parede e essas estão iluminando a mesa. Essas 4 estão iluminando a mesa. 1, 2, 3 e 4, né? Dá para ver bem aqui os fachinhos iluminando a mesa. Essas luminárias, essa reflexão, a luminária dava muita sombra na face das pessoas e a reflexão de baixo para cima não era suficiente para corrigir, por conta da intensidade. Mancha na parede poderiam ser um pouco mais próximas as luminárias para diminuir um pouco as ogivas, assim, essa curva, né? Mas também era o que existia na época. A execução da sanca, que seria um elemento muito importante para resolver essa luz frontal, muito mal executada. Vide aqui no canto até a luz fluorescente fora de posição, né? Foi feito com luz fluorescente, naquela época não existiam tanta facilidade de elementos lineares como hoje. Então, o que nós tínhamos era essa situação ruim na sala para a transmissão da televisão para outro país, além da questão da sombra nas faces das pessoas, da dificuldade de transmissão da TV para teleconferência, existia o brilho exagerado de um elemento transmitido por um elemento divisório da sala, que trazia a luz externa do andar para esses buracos no elemento, né, que é um elemento externo colocado aqui na divisória, e isto era um incômodo bastante grande, né, que era vidro e aqui são os elementos. E então, esse elemento eu não posso controlar, porque a luz natural não deveria ser cortada por uma questão de eficácia do sistema dos escritórios ao lado. Então, a gente recomendou o uso de cortinas e assim foi feito. Então, o que nós desejaríamos ter nessa sala não é a luz forte de cima da luz direta das luminárias, ou seja, as luminárias não podem ter uma luz tão intensa e os fachos não podem ser dirigidos para baixo, tem que ser fachos bem abertos e difusos, porque nem podem estar sobre a fisionomia, sobre a cabeça das pessoas, por conta de não dar essas manchas mostradas no segundo desenho aqui, e nem podem ser exageradas de baixo para cima. Porém, quando a gente fala de luz de baixo para salas, a gente não está falando dessa luz misteriosa
intensa, é uma luz de complemento, de um rebatimento aqui debaixo da mesa, não é luz dirigida de baixo para cima, porque essa é uma luz fantasmagórica, não é essa que nós estamos sugerindo, é apenas a reflexão da luz para diminuir o impacto destas sombras. O que nós desejamos ter é luz frontal, portanto, quanto mais a luz vier de frente, e isto só acontece com a luz vinda das paredes, e uma luz refletida do tampo de baixo para cima. Isso eliminaria todas as sombras, como de fato eliminou. Então, a luminária tinha que ser de menor intensidade para haver maior distribuição e menos manchas na parede. A luminária teria que ter menos intensidade a zero grau, ser mais aberto, mais difusa, mais homogênea. A luminária não poderia estar sobre as pessoas, teria que estar, portanto, no eixo da mesa, porque no eixo da mesa ela facilitaria esse efeito de retorno de baixo da luz refletida no tampo para a parte de baixo, para cima das pessoas. E a luz indireta do sistema do teto, o teto teria que estar mais baixo para aumentar a cavidade de reflexão, para que funcionasse uma luz rebatida do elemento para o teto, do teto para a parede, da parede para a frente da mesa. Então, nós vamos ver isso em esquema de estrutura de como funciona a distribuição luminosa. Primeiro, a luz da cavidade da sanca, iluminando o teto e dela e refletindo para toda a parte de baixo da sala e daqui refletindo para a parede. Dessa parede vindo à mesa, da mesa de baixo para cima e na mesa diretamente. Então, aqui nós temos aqueles dois sistemas citados. A luz frontal, rebatida da parede, de uma e da outra, e a luz da mesa, de baixo para cima, de várias origens, tanto da parede, como esses fachos aqui, como da luz frontal, que daqui ela se distribui para a face inferior das pessoas, né? De baixo para cima. Então, o primeiro sistema, primeiro raio, indo para o teto, daqui para a parede, da parede para o ambiente, cruzando a mesa e, portanto, vindo na face das pessoas. Essas origens diferentes vão se somar agora à luz da mesa, que, refletida, vai de novo originar uma segunda luz de baixo para cima na face das pessoas. E vai voltar de novo essa parede. Então, vejam quantas reflexões repetidas, porque os acabamentos são claros. Inclusive, a cortina que nós sugerimos tem que ter acabamento de médio para claro. Não pode ser escura, senão uma das faces das pessoas, um lado da mesa, seria menos bem visto do que o outro lado, que seria também muito ruim para uma transmissão de televisão. Então, essa é a somatória do sistema. Esse é o estudo comparativo com o anterior. As salas não têm manchas, no caso, né? E vocês podem reparar a maior altura do teto em relação ao elemento suspenso, né? O teto suspenso para a sanca lateral é maior e faz uma difusão maior, uma distribuição melhor da luz no espaço. Dá para ver aqui a saída luminosa e a chegada a essas superfícies aqui, né? Uma quantidade de luz maior aqui nessa parede. E a inexistência de manchas, porque não há luz dirigida diretamente à parede, mas sim uma luz já difusa no rebatimento do teto. A mesa está iluminada, é óbvio que não está aparecendo aqui a diferença, mas aqui dá para ver bem que, apesar de que a gente veja aqui quase como uma coisa homogênea, aqui nós temos uns pontos de 525 lux aqui no centro e de 375 para 450 nos cantos, mais 450 do que 375. Então, uma regularidade bastante grande, com uma luzinha de 300 lux aqui na parede, um pouco mais intensa, 375 aqui na parte central, que é uma diferença muito pequena. E aqui, logicamente, na chegada da luz dirigida dessa superfície, haveria, obviamente, maior intensidade, né? Então, uma boa distribuição que vem funcionando principalmente por rebatimentos sucessivos da luz no interior. Então, digamos que os ambientes difusos que nós falamos agora são ambientes onde as superfícies devem ser claras, a interreflexão deve ser grande, porque assim a multidirecionalidade dos fachos acontece. E, vinda de todas as direções, a luz consegue fazer a diminuição das sombras, tanto no ambiente em geral como na face das pessoas, né?